Tem irmão que ele fica só o seguinte: irmão, eu falhei, me perdoa. Olhe para ti primeiro e veja que tu és uma miséria. Enquanto tu não vê que tu é uma miséria, tu não vai prestar para Deus. Não venha para cá cantar de gracinha, pregar de gracinha, fazer palhaçada, enquanto você não entender que é uma miséria, uma desgraça, uma peste, e que precisa ser transformado. Quando Deus fala contigo, Ele te bota no pó. Quando Deus fala contigo, Ele te quebranta. Quando Deus fala contigo, tu sai como Isaías. Ai, 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 os meus olhos viram Ele. Eu quero que você saia daqui hoje com essa pergunta na sua mente, e os que estão nos ouvindo também: qual é a excelência de um louvor? Qual é a excelência de uma adoração? Por exemplo, a excelência de um louvor está em ele ser bem afinado. Para o mundo, sim, para Deus, não. A excelência de um louvor está em uma composição bonita, com boa performance, com boa característica. Para o homem, sim, para Deus, não. A excelência da adoração estaria na postura do cantor, no movimento que ele faz. Para o homem, sim, para Deus, não. A grande questão é que, quando nós atentamos para o que é excelente, a gente se esquece de olhar para o que realmente a Bíblia diz. Quando eu meditava nesse texto, eu dizia: Deus, de novo, por que tu me bota para essas coisas assim? Porque na hora que eu olho para o texto, já vem algo pesado para nós. E nós vamos ver a leitura do versículo que vocês escolheram. Mas aonde estaria essa excelência? Aonde estaria essa beleza? Há homens como Beethoven, há homens de grandes composições que atraíram o mundo com a beleza da música, da melodia e da letra, mas nunca atraiu a Deus. Há pessoas que atraem os homens com a canção, com a beleza, mas que não têm nada de Deus. E aí vocês podem observar o seguinte: quando nós atentamos para essa questão, a grande excelência da adoração não está no que canta, não está no que escreve, mas está no que se sabe. Por isso que no Salmo 100, verso 2 diz: sabei que o Senhor é Deus. Há muita gente que canta e encanta, mas sem saber quem é o dono da vida, quem realmente é o dono do universo, que não tem realmente comunhão com Deus. Há muita gente que prega bonito, é cheio de teologia, mas ele não tem nenhuma verdade de Deus, de comunhão verdadeira com Ele. Então a excelência não está no que faz bonito, a excelência está em quem faz com o coração quebrantado para Deus. Quem pode dizer glória a Deus? E nós vamos começando por aqui. Se vocês analisarem, foi a consciência, olhe bem para cá para vocês entenderem uma coisa. Foi a consciência bíblica, a consciência de Deus para Isaías. Há um autor, um teólogo, que diz que Isaías daria o melhor pastor, porque ele era de família real, ele era de família sacerdotal. Esse Isaías, ele daria um grande líder. Mas a questão dele ter o título, a questão dele ter linhagem, a questão dele ter estrutura, não fazia dele um homem de Deus. A consciência que Isaías vai ter da glória de Deus é que vai fazer diferença na vida dele. Quando você pega o capítulo 1, o capítulo 5, quando você vai para o capítulo 6, verso 1 a 5, você vai ver que Isaías, ele tinha toda uma estrutura bíblica, estrutura de profeta, estrutura de escolhido. Mas observem que o texto diz que Isaías não tinha consciência realmente de quem era Deus. Quando ele vê os anjos, os serafins, cantando santo, 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 aí ele vê a glória do Senhor, ele toma consciência de si, e ele grita: ai de mim, porque eu sou um homem de impuro lábios. Há muitas pessoas que se perdoam pelas falhas, mas nunca se arrependem da miséria que é.
Tem irmão que ele fica só o seguinte: irmão, eu falhei, me perdoa. Olhe para ti primeiro e veja que tu és uma miséria. Enquanto tu não vê que tu é uma miséria, tu não vai prestar para Deus. Isaías entendeu que ele era uma miséria. Não venha para cá cantar de gracinha, pregar de gracinha, fazer palhaçada, enquanto você não entender que é uma miséria, uma desgraça, uma peste, e que precisa ser transformado. Ai de mim, 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 porque eu sou pecador e miserável. E os meus olhos viram quem? Só canta que presta quem vê de verdade a glória de Deus. Só prega quem presta, quem vê a Deus e Deus lhe machuca primeiro. Olha para cá, aqui não é tu com a tua sandália. Lá em Êxodo 3:5 Deus disse para Moisés: tu está pensando? Chega para cá, tira a sandália dos pés. O lugar que tu estás é terra, é terra, é terra, é terra santa. Só quem quer entrar no território do Senhor, só quem quer entrar, só quem quer entrar. Olha, a A.W. Tozer, ele diz uma coisa interessante. Ele escreveu dizendo o seguinte: um homem que não tem consciência da santidade e da grandeza de Deus, ele se torna um atrevido no altar. Você já viu aquelas pessoas? Eu já falei hoje com um cara lá em cima. Não tem isso? Não sabe quem é Deus. Irmão, agora eu estava ali e eu disse para o homem lá de cima: não sabe quem é ele. Quando Deus te toma e que Ele mostra só um pouquinho de quem Ele é, tu se acaba, tu se humilha, tu se joga. Olhe para cá, nunca uma pessoa que conhece a Deus de verdade, ele é saliente. Salientinho, salientinha. Quem glorifica a Deus? Uma pessoa no Velho Testamento, quando via Deus, na hora que via a glória de Deus, dizia: hoje nós vamos morrer. Isaías, quando viu a glória, olha para cá, tu pode ser doutor, tu pode ser teólogo, tu pode ser político, tu pode ser pastor, tu pode ser famoso, tu pode ser escritor, tu pode ser o que for, mas no dia que Deus mostra a glória dele, tu sai da presença dele se arrastando, dizendo: eu sou é pó, 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 pó. Quando você pega a sua Bíblia, no capítulo 18 de Gênesis, Abraão está orando e ele diz: Senhor, não fique zangado comigo, porque eu sei que eu sou pó. Irmão, quando você toma, deixa eu dizer uma coisa, quando você toma consciência da santidade de Deus, quando você sabe quem Ele é, você vai agir diferente. Quando Jesus, olha, o Tomé ficou dizendo, debatendo teologia: se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, se eu não tocar nele, se eu não apalpar ele, eu não vou crer. Aí Jesus só chegou e disse: paz, Tomé. Está lá em João 20:28. Ele só diz: paz. Irmão, quando Deus fala, quando Deus fala, quando eu vejo o irmão comendo pipoca, agora Deus falou ali comigo. Falou não. Falou não. Irmão, agora eu estava ali no meu quarto, Deus me disse um negócio. Falou não. Falou não. Quando Jesus entrou e disse: Tomé, paz. Na hora que ele viu Jesus, ele falou a frase mais linda, está lá em João 20:28. Senhor meu e Deus meu. Cadê o debatedor? Quando você vê teólogos toda hora: olha, eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo bem. Deus não está falando com ele. Olha, a palavra de Deus bem aqui tem um errozinho. Deus não está falando contigo. Quando Deus fala contigo, Ele te bota no pó. Quando Deus fala contigo, Ele te quebranta. Quando Deus fala contigo, tu sai como Isaías: ai, 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 os meus olhos viram Ele. Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer? Quem quer? Quem quer?
E olhe para cá, pare com essas gracinhas, o cara lá de cima, leia Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus, não brinque com a obra, não brinque com a palavra. Observem bem uma coisa. Aqui Deus ele está dizendo para nós. Quando Tomé viu a glória de Cristo, só ele entrar, ele gritou. Meus irmãos, eu quero que vocês, prestem bem atenção. Eu quero que vocês entendam que a adoração e louvor, que nós vamos começar agora, é muito interessante. Olha o tema que vocês escolheram. Muito lindo, começa assim. Regozije. Observa aí, como é que diz aí? Vamos lá bem forte, pregue comigo. Regozije em quem? Vamos lá. Agora, por que o salmista começa com um imperativo? E esse imperativo aqui está no hebraico, em um tronco chamado piel, é intensivo. E ele está dizendo o seguinte, olha, regozijem-se de modo intensivo. Esse regozijar aqui é gritar. Diga comigo, gritar. Não, mas cadê o grito? Gritar. Vamos, diga bem forte, gritar. Vamos lá, gritar. Essa expressão no hebraico, gritar, sabe o que quer dizer? Por que o salmista está mandando esse povo gritar? E gritar, irmão, não é gritinho velho de cabra frouxo, não. Não é gritinho velho xoxo de mulher xoxa, não. Ele está dizendo aqui, gritem. Ele está dizendo aqui, gritem. Os hebraístas que estão me ouvindo aí sabem, Ranã é a palavra. Esse gritar aqui de grito, grito de alegria, grito retumbante, grito de vitória, grito de paz. Cadê o grito desta igreja? Cadê? Grito! Você tem que ter fé, olhe para cá. Você tem que ter fé, mas a tua fé tem que ter evidência. Não é assim, pastor? A Bíblia diz que Josué, Deus mandou ele fazer as muralhas caírem. Foi ou não foi? Aí Deus não mandou ele fazer? Vai lá, toque a trombeta. Mas Josué chegou e disse assim, olha, esperem a hora que eu gritar. Está lá no 6,16. Eu vou gritar. Já imaginaram Josué? Muralhas, Israel, venha. O povo tem que ver fé em ti. O povo tem que ver a autoridade de Deus em ti. Quando a Bíblia diz assim, exultai, ele está dizendo gritai. Agora, queridos, há uma coisa interessante que eu quero falar com vocês. Por que ele começa dizendo gritai? Por que ele começa dando essa ordem? Esse gritar aqui não é para qualquer crente, não. É aí que vocês botaram uma temática boa. Olha o que ele diz aí. Voz o quê? Ah, gritem aí vocês. Voz o quê? Vamos lá, bem forte. Voz o quê? Há muitos que estão querendo gritar, mas é só gritando mesmo aqui no púlpito. É casado 10 vezes, é cantor famoso, é pregador famoso gritando, mas a vida é toda bagunçada. Deus não quer grito de boca podre. Deus quer grito de boca justificada. Senhor, me use nesse louvor. Eu vou te adorar aqui, Jesus. Veja primeiro como é que está a tua boca. Veja primeiro como é que está a tua vida. Quando Deus manda gritar, ele diz, vós justos. Essa palavra sabe que no hebraico, ela vai para Romanos 5 primeiro. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eita, irmão, a Bíblia diz em Tiago 5, a oração de um sem vergonha. Não. Como é que está lá? Não, diga vocês, como é que está lá? E olha para cá, não adianta eu vir para cá com colherzinha de chá, porque lá em Mateus capítulo 9, 16, Jesus disse assim, não adianta tu pegar remendo novo e botar em vestes. Não adianta não. Vamos ajeitar, irmã, vamos dar um cargozinho de cantora, para ver se ela ajeita. Ela vai piorar a igreja, ela vai estragar mais o vocal. Vamos botar o irmão para se auxiliar. Eu vou dar esse cargozinho para ele, a gente tenta melhorar ele. Aqui não é lugar de vida de homens bagunçadas, aqui é lugar de vida de homens santas. Deus quer homens santos. Olhe para cá, Deus não tem remendo nem conserto, Ele tem mudança de vida.
Se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis 17, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser. Pronto, tá aí. Irmãos, tem muita gente que grita, tem ou não tem? Tem muita gente que grita, sim ou não? Tem muito pregador no Brasil gritando, tem muito cantor gritando. Só que Deus não está ouvindo, porque a adoração que Deus quer, ela quer da boca de um justo. Ele mesmo disse: da criancinha, da pureza, vai sair o perfeito louvor. Eu sei que tem crente aqui que quando abre a boca para adorar a Deus, toca os céus, porque a vida é santa, 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 pura. Só quem já foi queimado aí com brasa viva, só quem foi. Só quem foi, levante a sua mão e vai adorando. O anjo já tocou teus lábios aí, tirando a iniquidade, então pode adorar. Olha aí, ouçam bem, vós os justos. E depois o quê? Ele ainda piora o negócio. Ele não bota só justo, ele bota o quê? Não, diga, meus irmãos, vamos lá. Ele bota o quê? Os retos. Ele bota o quê? E achar direito, agradável, conveniente. Tem crente que diz que é adorador, mas é antipático. Não é assim? Tem cantor, eu não dou nem as horas. Tem cantor que quando eu chego, o irmão chega para cantar, se ele vier com coisa, com a cara fechada, o que o irmão veio fazer aqui, irmão? Porque cantor tem que ser conveniente, tem que ser agradável. Como é que você é crente e vai botar a banca? Eu só vou se me botar em 5 estrelas. Eu só vou se me botar no melhor hotel. Olha, e achar é aquele que é agradável, é aquele que é direito, é aquele que é reto. Olha o que é um adorador, gente. Bota uma irmã na frente da congregação, ou para tarde de louvor, ela toda bagunçada. Bota ela para cantar com a harpa. Bota. As irmãs, meu Deus, não é assim? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, não é assim? O que eu quero dizer aqui para vocês, olhem para cá, o tema que vocês escolheram: regozijai-vos no Senhor. Agora, se você saiu do mundo, entrou aqui, aceitou Jesus, foi transformado, é nova a criar, aí pronto. Pode aceitar ou não pode? Pode, porque foi transformado. Então quando ele diz assim: gritai, gritem. Mas olha quem é que ele está mandando gritar. Grita o justo. Vocês sabiam que a Bíblia diz que quando o homem pegou a capa de Eliseu e botou no rapaz, o rapaz não mexeu nem os olhos. É isso? De Eliseu, Geazi. Agora vê a história dele, doido por dinheiro. Não era um coração puro. Então a primeira coisa que você observa aqui é que o louvor que Deus quer, Ele quer um louvor de uma boca pura. Ele quer uma irmã na tarde de louvor, que a boca dela seja manancial de vida. Mateus 15, verso 8. Esse povo me honra com o quê? Está aí, não sou eu, meus irmãos. Me honra com os lábios, mas o coração está o quê? E quando você vai para o 19, está assim: olha, do coração procedem os maus pensamentos, procede as mortes, procede o adultério, procede a prostituição, procede o falso testemunho. Como é que vai adorar a Deus? Eita, meu irmão, para um crente abrir a boca e os céus ouvir o louvor dele, só se for justo, só se for uma justa de Deus. Então a primeira coisa, olha, quando você abre a sua Bíblia em Lucas 1,75, lá está escrito: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da tua vida. Vira aí para a irmã que está ao teu lado e diga para ela: quando tu abrir a tua boca, diga aí para ela, quando tu abrir a tua boca para louvar, tu pode ser desafinada, tu pode cantar feio, tu pode, mas se tu tiver justiça, se tu tiver retidão, o diabo bate em retirada, o nome de Jesus é glorificado, os céus se alegram. Oh, aleluia.
Há muita gente, irmão, que pega um violão desse ali, pega uma guitarra, ele toca bonito, o dedilho é bonito, que todo crente fica, né, assim, eita, mas toca bem. Mas às vezes é um adúltero, às vezes é um prostituto. Agora, a Bíblia mostra que quando alguém pega uma guitarra, um instrumento, um violão, que tem vida de Deus, a diferença é outra. E eu vou mostrar na Bíblia para você. Está lá em 1 Samuel 16, capítulo 16, verso 18. O Saul, o diabo entrava nele. Procura alguém que toca para me acalmar. Aí a Bíblia diz que um rapaz disse assim: eu conheço um jovem, filho de Jessé, o belemita. Olhe para cá. Ele toca bem demais. Ele é sisudo. Ele é bom de guerra. Ele é agradável. Ele tem aparência, vírgula, o Senhor é com ele. Pastor Josias, pode botar a irmã no vocal, porque aquela irmã, rapaz, pensa numa irmã que Deus é com ela. Pode colocar o dirigente fulano de tal, pensa no irmão que Deus é com ele. E quando alguém é escolhido, que tem a unção de Deus, na hora que ele vai cantar, que ele vai adorar, os céus se alegram, porque é uma boca santa para a glória de Deus. O salmista, irmãos, ele prossegue dizendo, olha, ele vai dizendo, coloca o justo e coloca o reto, louva ao Senhor. Aí é que ele diz, pega a tua harpa, pega o teu saltério, pega o teu instrumento, pega tudo. Aqui é um salmo universal, mas que vai resultar numa experiência pessoal. Ele começa dizendo, venham todos, pegue os instrumentos e adorem. Mas quem? Justos. Então a primeira coisa que eu observo aqui é que a excelência do louvor, ela acontece através daquele que é justo e que é reto. Coloca um justo e coloca um reto, que você vai ver. Só que o salmista, ele prossegue aqui dizendo o seguinte, olha, cantai-lhe um cântico novo. Agora veja aqui a outra excelência do louvor. Toda letra nossa, ela vai envelhecendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês pegarem as letras de hoje, elas são letras de mercado. Elas são feitas porque uma determinada gravadora, ela solicita a um compositor. Então o compositor, ele cria poeticamente a ideia de Deus. Aí ele diz, Deus é isso, Deus é aquilo ali. Ele faz uma poesia. Assim como também o cantor Roberto Carlos, ele canta Jesus Cristo, não é assim? Se botasse a música dele, sem ele cantar aqui na igreja, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ele canta ou não canta? Então, qual é a diferença do Roberto Carlos cantar para um cantor que faz uma música de mercado? Vamos lá, crente não tem música velha. Diga aí comigo, crente não tem música velha, ele só tem música nova. Por que que o salmista diz assim? O Senhor colocou na tua boca um novo cântico. Sabe por quê? Olhe para cá. É porque crente, toda vez que ele vai cantar, cadê uma harpa aqui? Me dê uma harpa aqui. Olha, cadê uma harpa? Ixi, nós estamos que nem um pastor Amarante diz. Uma vez eu estava no púlpito, eu sem harpa, ele disse, pastor que não tem harpa é fraco. Aí eu disse, até o pai dizia também, o pai só andava com a Bíblia dele com a harpa. Mas é assim mesmo, nem eu também tenho a minha. Mas tem bem umas 10 harpas lá em casa, é porque é o costume mesmo. Lá vai, olha aqui, ó. Vamos lá, eu começo aqui, ó. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe. Preste bem atenção. Essa letra aqui eu não sei qual é a data dela. Eu não sei. A letra é velha, a letra é antiga. Mas por que que todo dia é um cântico novo? Vamos lá. É uma composição. Mas por que que todo dia é um cântico novo? Verdade, olha para cá. É porque crente, eu estou falando, irmão, é de crente que conhece a palavra. Quando ele vai cantar isso aqui, ele não canta como teoria. Ele canta olhando para o Deus que resgatou ele da desgraça. É por isso que tem irmão que quando começa, pastor Josias, ele diz assim, em 1970, quando eu aceitei Jesus, ouvi desse hino.
É porque é viva. Por quê? Porque ele, quando diz: eu era um cego, mas Jesus me transformou. Olhe para cá, a letra não importa. O que está importando aqui é o Deus que ele está cantando e a fé que ele tem no Deus verdadeiro. Só quem tem essa fé, só quem tem essa fé. Eita, ele coloca o novo. Vamos lá, ele coloca o novo. Ele coloca o novo. Então quando você começa a cantar, por exemplo, adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Tu começa a cantar, não é porque o cantor canta bonito, é porque na hora que tu começas a cantar, tu se lembra do Cristo que morreu na cruz e que te deu vida, e vida, e vida, e vida com Eu vou mostrar um novo cântico. Irmão, quem é que consegue cantar um novo cântico debaixo de pé? Vocês conseguem cantar? Hein? Porque hoje está diferente. Tem irmão que quer cantar um hino para ver se anima. Olha para cá. Quando você pega a sua Bíblia, em Atos 16, verso 25, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam com as cordas marcadas de taca, amarrados. Vamos em pé. Não era assim? Agora lá vai. Perto da meia. Eles começaram a se lembrar do Jesus que salvou, do Jesus que libertou, do Jesus que dá poder, do Jesus que liberta. Olha, você pode estar com câncer, mas na hora que se lembra, pode estar com câncer, pode estar com todo tipo de doença, mas na hora que você se lembra que tem um Jesus que deu a vida por você, olhe para cá, quando você se lembra que tem um céu te esperando, na mesma hora vai vir um cântico novo, porque o Senhor é a tua esperança, é a tua vida. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus, cantar na prova. O Senhor colocou um novo. Diga bem forte: o Senhor colocou um novo. Agora, por que, pastor Zé? Porque toda vez que tu pega uma letra para cantar, tu não vai lembrar, não é do cantor, não. Tem cantor que pensa que a gente está lembrando é dele. Não é assim? Nós não estamos lembrando de ti, não, rapaz. Tu vai passar já já. Tu vai passar. Nós cantamos hoje tantos hinos bonitos. Por exemplo, quando a gente canta aquela A minha alma estava longe, nós sabemos quem é o cantor? Ou não? Eu nem sabemos quem foi que fez, nem tu sabe, nem eu sei também. Tem aquela antiga que a gente sabe, a Celina, né? A Cecília, basta que me toque, Senhor. Todo mundo canta. Jacira, todo mundo canta, sabe ou não sabe? Mas ela morreu gravemente. Ela teve uma morte totalmente ruim. E cantava bem. A questão não é o cantor, a questão não é só a letra. A questão é que quando ela canta, ela não canta para ela canta para Deus. E o nosso Deus que não morre, Ele é o Deus dos mortos e dos vivos. A letra, ela continua viva para nós por causa de Deus. Olha para cá, quando você pega a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, verso 34, a Bíblia diz assim: olha, pergunta ao Senhor desde a antiguidade, qual foi o Deus que foi até um povo, tirar um povo e trazer esse povo e fazer dele uma nação poderosa? Lá vai, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres, com braço forte e com espanto. Aí ele diz: eu, Senhor, tirei vocês do Egito. Então todo crente que aqui está, quando ele vai cantar, ele canta um cântico novo, porque a sua fé a cada dia renova mais e mais no Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então a segunda razão para você louvar é que quando você louva a Deus com excelência, você faz isso porque você sabe desse cântico novo, dessa mensagem nova que Deus te renova e que Deus te dá. E quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, lá está escrito assim, olha, diz assim: e cantaram o cântico do Cordeiro. Aí ele diz claramente: digno és de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, porque tu foste morto e com teu sangue compraste homens de toda tribo, de toda raça, de todo povo, língua e nação. O sangue de Jesus Cristo purificou a nossa vida. Então
Então você não tem cântico velho, canção velha. Não há por que você ficar na canção velha, porque Deus, Ele renova a cada dia a tua vida, Ele renova a cada dia o teu amor, Ele renova a cada dia a tua comunhão. E deixa eu dizer uma coisa, tem irmão que diz assim: pastor, mas eu só faço se eu sentir. Olha, alguns teólogos que não são da linha pentecostal, eles tentam dizer que o nosso sentir é errado, porque o sentir pode nos enganar. Eles citam Gênesis 27, quando Jacó, na verdade, ele vai enganar Isaac. A Bíblia diz que o pai Isaac pega e diz assim: olha, aqui as mãos é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então ele enganou o pai. Então tem pessoas que dizem: olha, o sentir pode nos enganar. Mas quando você vai para Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que a mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, na mesma hora ela sentiu a cura. Qual é a diferença aqui? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes, tem dia que nós não estamos animados mesmo, irmão. Tem dia que até a gente está no culto, mas está assim meio frio mesmo. Aí tem pastor que diz: o irmão está morto, o irmão não está crente. Não, é porque tem dias que a gente está fraquinho mesmo. Não é porque está desviado. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem dia que o marido, ele olha para a mulher e ele está frio para ela. Ele quer dizer que não ama mais ela? Não. Tem dia que o próprio filho, o pai chega em casa, o filho se joga em cima do pai, beija o pai, mas o pai está tão cansado que não responde. Quer dizer que o filho não ama o pai? Ou o pai não ama o filho? Não quer dizer isso. O que eu quero dizer, tem crente que é frio mesmo, tem crente que é porque é o pecado, é a desgraça. Agora tem uns que são a luta do dia a dia. Agora, uma coisa é certa: na hora que ele começa a meditar nas coisas de Deus, o fogo de Deus lhe acende e ele passa a cantar hinos novos para a glória de Deus. Só quem pode dizer glória. Mas há uma coisa interessante aqui, que vocês escolheram nesse tema, sobre a excelência da adoração. Primeiro, eu vou adorar Ele com excelência, porque Ele quer adorador de qualidade, justo e reto. Segundo, Ele me dá a experiência de ter novos cânticos, porque a minha fé é viva nele. Eu canto em qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer instante. Esta semana eu estava já para viajar na sexta-feira, e aí o pastor me ligou e disse: pastor, tem uma jovem que estava em um trabalho que o senhor ministrou e ela faleceu, e ela falou muito nesse trabalho, e aí eu só estou lhe comunicando. Eu vi ela lá, ela teve um câncer agressivo, e eu fui lá. Quando cheguei, a irmã estava gritando, chorando muito. Eu deixei ela chorar, ela falou, e depois eu fui para ela explicar o que é a vida cristã. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa: se Paulo cantou quando estava na prisão, quando ele estava com as costas marcadas, isso quer ensinar para nós. Tem crente que só quer cantar quando as coisas estão bem para ele. O novo cântico é a fé que Deus te dá em qualquer instante, em qualquer crise, para você adorar o Deus Todo-Poderoso. Não importa, meu irmão, não importa a luta, não importa a prova, o importante é você cantar e glorificar a Deus. E em último lugar, a excelência do louvor e da adoração está na consciência do Deus Criador que você tem. Observem bem agora, vamos lá. Olha, o Salmo diz assim no verso 4: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Lá vai: ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito de sua boca. Agora, por que eu vou louvar a Deus? Por que eu vou glorificar a Deus? Observem que um verdadeiro adorador, ele tem consciência do que é a palavra que sai da boca de Deus, igreja. Observem que o texto diz: porque pela palavra do Senhor foram criadas todas as coisas. Quando você pega o verso primeiro, que ele diz: gritai, exultai, ele não explica, mas agora pela leitura você está entendendo por que o crente tem que gritar. Crente de verdade só grita se ele conhecer a palavra e o Deus da palavra. Não adianta você, tem irmão que chora com um bonito louvor, qualquer católico chora com bonito louvor, até um macumbeiro chora com bonito louvor.
Mas por que que não toca para se arrepender? Porque ele não é tocado pela palavra. Aí está a diferença. Observe o que ele diz: exultem, gritem. Sabe por quê? Porque vocês conhecem o Deus da palavra. E o que é o Deus da palavra? Essa palavra aqui é o substantivo davá. Davá quer dizer falado, dito, pronunciado. Ou seja, ele diz assim: quando eu olho para Deus, a palavra dele disse assim: haja céu, haja terra, haja o homem, haja o universo, haja isso, haja aquilo. Ou seja, Gênesis primeiro começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Além disso, do que você precisa para adorar mais? Do que você precisa para adorar mais? Por que você precisa do pastor Ziel para te programar, para te alegrar? Por que você não se alegra com a leitura da palavra? Por que você não se alegra quando a palavra é pregada? Eu fico triste quando um crente não glorifica a Deus pela palavra, mas glorifica a Deus pelo hino que eu canto. Por que, pastor Ziel? Porque é sinal de que ele não dá ouvido à voz poderosa de Deus. William Miller, ele diz assim: eu não gosto nem de contar história no púlpito da igreja, porque eu gosto de contar a palavra da cruz. Porque Paulo diz: a palavra da cruz é o que nos salva. Então tem irmão que ele chora, ele grita quando alguém faz uma zoadinha, mas na palavra ele dorme o culto todinho. Não é assim? Todinho. Deles que fica assim, caindo. Caindo. Aí na hora que o pregador, eita, o cantor, eita, aí ele pronto, aí ele treme. E por que não glorifica? A Bíblia diz em Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, é cortante. Pega a tua Bíblia aí, levante ela e glorifique a Deus por esta palavra. Se você crê na palavra, ela vai gerar alegria em você. Ela vai gerar vida em você. Quando você vê esses crentes dizendo: olha, irmão, eu estou fraco, está mole, o culto está mole, a igreja está mole, ele não está gostando da palavra. Agora, quando tem palavra, deixa eu te dizer uma coisa, igreja, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olhe para cá. Quando você olha para um pé de laranja, está bem ali, Deus disse assim: haja. Quando você olha para as estrelas, haja. Quando você olha para a terra, haja. Só Deus falando, 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 e a palavra vai gerando. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho orado muito a Deus, muito, porque eu vou pregar, e às vezes quando eu termino de pregar, eu entro no hotel, eu digo: Senhor, eu vejo tanta gente, Pai, faz um movimento, faz uma coisa, garra na mão de um, garra na mão de outro, e eu sei, Pai, que cada um é usado de uma forma. Agora eu vou te fazer um pedido: me usa como Paulo, porque Paulo foi usado por Deus. Eu tenho 2 episódios de Paulo. Um está em Atos 14 e o outro está em Atos 19. Paulo estava pregando daqui, pregando, e um homem que era aleijado dos pés, ele ficou numa fé tremenda. Aí a Bíblia diz que Paulo viu nele fé para ser curado. Mas por que Paulo viu nele fé para ser curado? Porque ele viu o desejo daquele homem em ouvir a palavra de Deus. Aí ele gritou e disse: firma-te sobre os teus pés. E ele pulou e saiu glorificando a Deus. O outro episódio está no capítulo 19. O povo não quis Paulo pregando na rua. Ele alugou uma salinha e começou a pregar de dentro de uma salinha. Ele nunca saiu dela. E depois de 2 anos, tudo estava abalado com a mensagem de Paulo. Irmãos, eu nunca vi numa cidade um pregador pregar e os macumbeiros tudinho trazer o livro de São Cipriano e queimar no meio da praça. Mas Paulo pregou
Quem viu Paulo dizer assim: cadê os macumbeiros da cidade, os amaldiçoados? Nunca. Mas ele pregou de tão forma poderosa que a multidão trouxe tudo e queimou no meio da praça. Sabe o que Deus diz para mim? Se os meus filhos quiserem, ouçam a palavra, porque milagre é gerado pela palavra. Se você ouvir aqui a palavra e colocar em prática, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Quando você vai para Hebreus 11:6, 11:3, a Bíblia diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Querida igreja, aqui nós temos uma coisa que eu vou finalizar dizendo algo para vocês aqui esta noite. Vamos falar sobre essa excelência da adoração. Primeiro, começa com um crente de vida santa. Segundo, começa com um crente que tem um novo cântico na boca. Mas em terceiro lugar, começa com um crente que sabe que Deus é o Criador. Agora, se vocês leem esse salmo que vocês escolheram, ele diz assim: olha, Deus é quem está no controle. Olha o que você vê aí no versículo 11. Ele diz assim, olha aí, no verso 7, ele ajunta as águas do mar. Imagine, irmão, Deus pegar todas as águas do mar, todas as águas da terra e botar na palma da mão dele. Quando você vai para Isaías 40, verso 12, a Bíblia diz que esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega a água e bota na mão, ele pega e mede toda a terra com o palmo da sua mão, ele pega todo o universo, todo o planeta e pesa com a areia, ele pesa tudo. Agora imagine você saber que você tem um Deus desse. Dá para glorificar ou não dá? Me diga, dá para glorificar ou não dá? Então por que é que quando acontece uma coisa, acontece uma desgraça e tu fica: meu Deus, que tanta coisa é essa na minha vida? Te aquieta, porque o Deus que está te conduzindo, ele controla a água, ele controla o fogo, ele controla o dia, ele controla o tempo, ele controla a eternidade, ele controla tudo. O salmista está dizendo aqui que o nosso Deus é o Deus da história. Não fique com medo não, meu irmão. Teve crente que ficou assim: oh meu Deus, e essa pandemia, o que foi? Deus está... Um dia desse eu estava ouvindo um irmão, ele disse: pastor Aziel, tem tanta gente grande nesse mundo que com a pandemia ficou mais pequeno. E eu disse: é verdade. Empresáriozão poderoso aí que tinha avião procurando hospital para levar ele e morreu dentro do avião dele. É só para mostrar, é Deus também querendo mostrar para nós que nós não somos nada, que nós somos pequenos, mas que o nosso Deus, ele é grande e ele está no controle de todas as coisas. Eu vou finalizar dizendo isso aqui para vocês. Daniel 2:21, ele estabelece, ele arranca, ele tira. Deus, pelo poder dele, fez todas as coisas. E Deus, pelo poder da palavra, ele vai fazer um milagre na tua vida, na tua família. Creia nisso. Basta apenas você pregar esta palavra e olhe para o Deus que está em Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, o céu e a terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Fique de pé esta noite. Eu quero perguntar aqui agora, vocês que ouviram sobre a excelência do louvor, eu quero perguntar nesta noite, você que está aqui e deseja hoje se reconciliar com Deus, venha. Eu quero orar por você que está aceitando esta palavra na tua alma agora, aceitando esta palavra no teu coração. Venha aqui agora. Eu quero convidar você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tem alguém que não é evangélico que veio aqui esta noite? Eu quero convidar você para vir receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Voltar para Ele, se reconciliar com Ele. Venha, Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar vida. Pode ficar aqui. Cadê, irmãos? Eu quero mais pessoas. Mais pessoas. Nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando de louvor. Nós estamos falando da palavra que gera milagre.
Venha aqui à frente. Há mais pessoas para Deus. Eu vou orar por você, para Jesus te curar, pelo poder da palavra, porque eu creio no milagre pela palavra. Mas eu quero convidar você a vir aqui à frente agora, a aceitar Jesus pela fé, pela palavra. Venha, venha. Aqui tem uma pessoa. Eu quero convidar a segunda pessoa. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Jesus quer te salvar esta noite. A segunda pessoa onde está? Eu convido a segunda pessoa aqui esta noite. Lá fora, os irmãos que estão lá fora, os obreiros podem ver aí quem está levantando as mãos e que deseja aceitar a Cristo como Salvador. Venha, estaremos orando por esta vida, mas eu quero nesta noite continuar orando também por esta igreja. Vamos dar as mãos, toda a igreja aqui de Coroatá, deem as mãos, vamos dar as mãos, vamos unir as mãos. Eu quero orar junto com você, em nome do Senhor Jesus, com toda a igreja, essa igreja que é uma igreja maravilhosa, que é uma igreja abençoada por Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, e fico feliz de ver a casa de Deus lotada de vidas para adorar e glorificar o nome do Senhor.